Salve galera, aqui é o César, eu sou professor de História e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando sobre História e Geografia. E no vídeo de hoje faremos então a correção da última semana do segundo PET de História da turma do 9º ano do Ensino Fundamental. Então vamos lá para a primeira questão da semana 6. Quais são as principais características do nazifascismo e explique-as? E a resposta, o nacionalismo, que é a defesa exacerbada da cultura e população nacional, que também é bem perigoso nessa ideia, porque leva a entender também que um determinado país é superior ao outro por conta da raça de pessoas e tudo mais. O totalitarismo, que é a ideologia de Estado sem limites. O antiliberalismo, que é a intervenção do Estado em todos os ramos da vida, principalmente na economia. E principalmente o anticomunismo, que é a perseguição e assassinato de pessoas ligadas a movimentos comunistas. Segunda questão. Quais as principais motivações que levaram às emancipações políticas e formação de nações africanas e asiáticas? E a resposta, a decadência da Europa causada pelas grandes guerras mundiais. Além disso, tivemos a criação da ONU, financiamento e apoio dos países envolvidos na Guerra Fria, um despertar do sentimento nacionalista e principalmente o sentimento anticolonialista e anti-imperialista que vai surgir naquele período. Terceira questão. Os nazistas, que realizaram o Holocausto de diversos povos, usavam como razão uma suposta teoria científica que defendia que os arianos seriam uma raça superior a diversos outros povos existentes. A ponte alternativa que indica um povo que foi alvo do Holocausto nazista. Então, letra A, os franceses, letra B, o brasileiro, letra C, italianos e letra D, os judeus. Então a gente sabe, muito claro que são os judeus. Isso é amplamente difundido, existem vários filmes, livros. Vocês já devem ter lido Anne Frank, já devem ter assistido algum filme que fala sobre isso, O Garoto Pijama Listrado, que é muito comum se passar. Mas além disso, além dos judeus, tivemos os ciganos, os gays, os negros, socialistas, eslavos em geral, foram perseguidos nesse período. Quarta questão, o fato concreto que desencadeou a Segunda Guerra Mundial foi: alternativa A, a saída dos invasores alemães do território dos Sudetos da Tchecoslováquia. Pelo contrário, eles tinham acabado de invadir os Sudetos. A alternativa B, a tomada do corredor polonês que desembocava a cidade livre de Danzig pelos italianos. Não foram os italianos, foram os alemães. A alternativa C, a invasão da Polônia por tropas nazistas e a ação da Inglaterra e da França em socorro à sua aliada, declarando guerra ao Terceiro Reich. E a alternativa D, a efetivação do Anschluss que desmembrou a Áustria da Alemanha. Pelo contrário, o Anschluss foi a anexação da Áustria com a Alemanha. Então a resposta correta é a C, porque na tentativa de evitar uma guerra, a Inglaterra e a França vão entregar os Sudetos, a Tchecoslováquia, para a Alemanha, achando que Hitler ia acabar ali, não ia querer mais território nenhum, o que ele chamava de território vital, mas ele vai acabar invadindo a Polônia ali depois do tratado Ribbentrop-Molotov com a União Soviética. Quinta e última questão, defina Guerra Fria. E a resposta, guerra indireta. E vamos deixar bem claro, eu odeio usar esse termo aqui, mas eu coloquei porque é o que a maioria dos professores de história usam. Provavelmente o seu professor ou professora deve usar esse termo, que é como eles chamam essa guerra de caráter ideológico, travada entre os Estados Unidos, que defendia o capitalismo, e a União Soviética, que defendia o socialismo, onde esses países não vão guerrear diretamente, só que vão colocar os seus lacaios, por assim dizer, para lutar. Por exemplo, a Guerra da Coreia, a Coreia do Norte era apoiada pela União Soviética, a Coreia do Sul era apoiada pelos Estados Unidos. Então as duas regiões ali do país vão entrar em conflito, mas não os Estados Unidos e a União Soviética. Eu discordo dessa guerra indireta, para mim ela é bem direta. Se tem o apoio de um em um e o apoio de outro no outro, claramente é uma guerra direta, eles só não estão lutando seus territórios, Se tem soldado soviético de um lado e soldado americano no outro, para mim é uma guerra direta. Mas aí cada professor tem uma interpretação também. E a Guerra Fria, teve início após a Segunda Guerra Mundial e teve seu fim marcado com a dissolução da União Soviética ali nos anos 90. Bom, turma, é isso. Essa foi a correção então da última semana do segundo PET de História da turma aqui do 9º ano. Caso tenha ficado alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários, sem problema nenhum que a gente responde. Lembrando também que aqui no canal você pode encontrar a correção de Geografia com o professor Luciano. É só entrar aí no canal que tem a playlist lá, tudo detalhadinho para vocês acessarem. Aproveita, dá um like no vídeo aí, se inscreve no canal. Então, meu muito obrigado aí para quem assistiu as correções nesse segundo PET e nos vemos no bimestre que vem, então, no PET 3. Valeu!